No dia a dia utilizamos substâncias e objetos que são frutos das interações entre os átomos e moléculas. Desde o sal de cozinha que usamos para temperar os alimentos, a água que bebemos para saciar a nossa sede, e até mesmo o ferro, que estão presentes nas estruturas metálicas, são exemplos das ligações químicas. O que elas são? E como são formadas? Essas, e outras características mais incríveis ainda, é o que vamos conhecer agora. Na tentativa de explicar por que dois ou mais átomos se ligam, formando uma substância simples ou substâncias compostas, vem a ideia de ligação química. Elas são forças atrativas que mantêm os átomos unidos, formando moléculas e os compostos químicos. A união de átomos dos elementos químicos podem apresentar alguns tipos de ligações. A ligação iônica, com as suas transferências de elétrons, as ligações covalentes, com o seu compartilhamento de elétrons e as ligações metálicas, caracterizada pela existência de elétrons livres. Agora, vamos conhecer a ligação iônica. Ela é formada entre átomos de elementos que apresentam alta afinidade eletrônica e átomos de elementos químicos que apresentam baixa energia de ionização. Isso quer dizer que esse tipo de ligação ocorre entre átomos que possuem a tendência para receber elétrons e de átomos que têm a tendência de perder elétrons. Com isso, são criados esses íons, os ânions, que são íons de carga negativa, e os cátions, que são íons de carga positiva. O exemplo mais comum desse tipo de ligação é o sal de cozinha. Ele é composto por dois elementos químicos. O primeiro é o sódio, um metal alcalino com o símbolo Na, e de número atômico 11. Isso quer dizer que a sua camada de valência, ou seja, sua última camada, possui um elétron. Já o segundo elemento químico é o cloro, com o símbolo Cl, e de número atômico 17. Isso quer dizer que a sua camada de valência tem 7 elétrons. Nessa ligação iônica vai ocorrer a transferência de um elétron do átomo de sódio para o de cloro, que resulta da atração eletrostática entre o cátion, Na+, porque perdeu um elétron, e o ânion, Cl-, porque ganhou um elétron. O produto formado dessa reação vai ser o famoso NaCl, cloreto de sódio ou, comumente chamado de sal de cozinha. Outro tipo de ligação química é a ligação covalente, também chamada de ligação molecular. Ela ocorre quando átomos de elementos químicos iguais ou diferentes compartilham pares de elétrons para completar a sua camada de valência. É por isso que os grupos de átomos unidos por uma ligação covalente são denominados de moléculas. Elas podem aparecer de diferentes formas. Quando ocorre uma ligação covalente entre esses átomos de hidrogênio, onde são compartilhados apenas um par de elétrons, dizemos que é uma ligação covalente simples. Já nessa molécula de oxigênio que são compartilhados dois pares de elétrons, dizemos que se trata de uma ligação covalente dupla. E nessa molécula de nitrogênio onde são compartilhados 3 pares de elétrons, dizemos que é uma ligação covalente tripla. Elementos químicos diferentes também compartilham elétrons, e um exemplo do cotidiano dessa ligação covalente é a água. Na molécula de água os átomos de hidrogênio compartilham pares de elétrons com um átomo de oxigênio resultando em uma molécula estável de água. Mas veja essa curiosidade sobre o diamante e a grafite. Uma grande parte das rochas e minerais é constituída por sólidos covalentes. Mas por que o diamante é tão duro? E a grafite é mais quebradiça? Se são formados exclusivamente de carbono. O diamante é formado por átomos de carbono ligados entre si por ligações covalentes extremamente fortes, em uma estrutura tridimensional tetraédrica, formando uma rede cristalina extremamente rígida, necessitando de muita energia para ser quebrada. Por outro lado, a grafite é composta por átomos de carbono arranjados em camadas planares, formando uma estrutura hexagonal planar. Isso resulta em camadas de grafite que podem escorregar uma sobre a outra facilmente. É por isso que usamos a grafite para escrever. Agora, é a vez de conhecermos as ligações metálicas. Elas são caracterizadas por um grande número de elétrons de valência deslocados. Isso quer dizer que eles transitam livremente entre os átomos dos metais. Isso cria um mar de elétrons que mantém os átomos metálicos unidos por forças de atração eletrostática. Um exemplo muito comum desse tipo de ligação é o ferro, utilizado em uma ampla variedade de aplicações, como a construção civil e na fabricação de ferramentas. No ferro, os elétrons da camada de valência se movem livremente entre os átomos. Isso proporciona a capacidade de conduzir eletricidade e calor, além de força e maleabilidade. Outro exemplo vem de como utilizamos energia elétrica em nossas residências. Uma corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento, e isso só é possível graças ao metal de cobre.
Os átomos de cobre formam uma rede metálica onde os elétrons de valência são livres para se mover entre os átomos. Essa mobilidade dos elétrons permite que o cobre seja um excelente condutor de eletricidade e calor. Por tudo isso, as ligações químicas são a base da matéria e da vida, permitindo a existência de uma vasta gama de substâncias e processos que são essenciais para a vida humana. As diferentes propriedades e comportamento das substâncias, como a dureza do diamante, a maleabilidade do alumínio, a condutividade do cobre, e até mesmo a formação da molécula da água, que é nosso bem maior de sobrevivência, são determinadas por essas ligações. A compreensão e a manipulação das ligações químicas têm permitido avanços científicos e tecnológicos, o que ajuda a melhorar a qualidade das nossas vidas. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui, no canal Ciências.